Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rodo Iniciante, o Elton na área. Vou fazer para vocês aqui mais um vídeo que vai lá para a playlist Sardinha Iniciante, aquela playlist em que eu coloco os vídeos que eu gostaria de ver quando eu estava iniciando no mundo dos investimentos. Hoje eu vou olhar com vocês como identificar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Então, para você que não olha gráfico, que não acredita em gráfico, etc, etc, não adianta, não precisa nem assistir esse vídeo. Agora, para você que quer entender um pouco, começar aqui a ver inicialmente, noções iniciais de como o mercado se movimenta, esse vídeo é para você, certo? Então, vou olhar para vocês aqui no gráfico. Que gráfico é esse daqui? Este é o Profit Chart. O Profit Chart é uma plataforma de negociação. Como é que eu faço para contratar Profit Chart? Você bota lá na sua corretora, por exemplo, ó, Clear, Profit Chart. Você vai lá, geralmente está na parte de plataformas. E aqui você vem e faz lá a contratação. Quanto é que paga? Olha, cada corretora tem um plano. Você tem desde planos gratuitos, você operar, por exemplo, contratos de índice futuro, contrato de dólar, um contrato de dólar, por exemplo. Você vai lá na plataforma, abre e fecha uma operação, você já tem direito a contratar ela de forma gratuita. Ou tem as plataformas mais básicas que você paga lá R$ 9,90, já é o suficiente. Não quer gastar nada, não quer baixar nenhum tipo de plataforma, quer acessar online, também tem um aqui interessante que dá para ver, que é esse aqui, ó, o TradingView. TradingView. Você vem aqui, ó, TradingView. Aqui tem como você ver parte de gráficos. Dá para ver aqui vários ativos online. Isso que eu acho interessante. Se você quiser ver o gráfico do Ibovespa, qualquer gráfico, qualquer ação aqui, você acessa e aqui você procura, ó, gráfico diário, certo? Gráfico de candles, ó, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, temos que começar aqui como identificar, como ler um candle. Se vocês já viram alguma coisa de gráfico, vocês vão observar que sempre tem gráfico com essas cores aqui. Tem as velas, né, que são os candles vermelhos e os verdes. O que significa um candle vermelho e um candle verde? Pronto, vamos aprender agora. Candle verde, o que significa? Candle verde sinaliza que o mercado fechou acima da abertura. E candle vermelho sinaliza que o mercado fechou abaixo da abertura. Candle verde ou candle vermelho não significa necessariamente que naquele dia o ativo fechou com alta ou queda, porque alta e queda sempre é em relação ao pregão anterior. Por que eu estou dizendo isso? Porque um preço ele pode abrir esticado, ele pode vir devolvendo tudo ao longo do dia, e mesmo assim ele ter um candle vermelho, mas ele ter fechado acima do fechamento do dia anterior. Então, percentualmente em relação ao dia anterior, ele vai ter uma alta. Em relação ao diário, ele vai deixar um candle vermelho. Então, ele vai fechar abaixo da abertura. Como é que você lê qualquer candle? Ó, o que eu sei do candle verde? Ele fechou acima da abertura, não é isso? Pronto. Então, aqui é um gráfico diário. Cada velazinha dessa é um dia. Sinaliza um dia. Então, aqui é o que é conhecido como corpo. Essa parte verde é o corpo. Corpo do candle. Essa parte vermelha é o corpo do candle ou o corpo da vela. Se tá verde, eu sei que abriu aqui. Se tá vermelho, eu sei que abriu aqui. E a outra ponta do corpo, ou seja, a outra ponta onde está colorido, é justamente onde está o fechamento. Então aqui é a abertura, aqui é o fechamento. Assim como nesse dia, aqui é a abertura, aqui é o fechamento. E esse candle ele nos mostra também a máxima e a mínima daquele dia. Como é que você vê? A mínima sempre vai estar na parte de baixo, tanto no candle vermelho quanto no candle verde. E a máxima sempre vai estar na parte de cima.
Muitas vezes a máxima ela vai estar aqui pequenininha, porque o preço vai fechar justamente na máxima. Então eu sei que nesse dia aqui foi um dia de forte alta. O preço abriu, recuou um pouquinho, depois subiu tudo e fechou próximo da máxima. Então esse candle aqui, acho que dá pra gente ver melhor esse negócio de máxima, mínima e fechamento, ó. Aqui é um candle que deixou um padrão para que se chama de doji, ó. Aqui é a abertura, aqui foi o fechamento do dia, aqui é a máxima e aqui é a mínima, ó. Fica esse pavio assim, ó, na máxima e na mínima. Essa parte de cima é conhecida como sombra superior. Esse pauzinho aqui. E esse pauzinho de baixo, conhecido como sombra inferior, certo? Como é que você identifica uma tendência de alta? Primeira coisa é separar o tempo gráfico que você vai ver. Você quer ver o tempo gráfico o quê? Gráfico diário, gráfico de 60 minutos, ou seja, você quer operar naquele dia. Se você quiser operar no intradiário, você vai ter que escolher os tempos gráficos. Na minha opinião, para ações, os melhores tempos gráficos são os 15 minutos. Aqui, IRB tem ação muito boa, liquidez está coisada lá, a cotação tá baixa, né? Vou botar Petrobras, é melhor. Ó, 15 minutos, gráfico de 15 minutos, gráfico de 60 minutos e gráfico diário. Na minha opinião, isso aqui já dá para você ver muita coisa. Se você quiser operar num prazo maior, você pode olhar aqui no gráfico semanal. Porque no gráfico semanal, você vai conseguir observar como é que está a movimentação do mensal e como é que está a movimentação do anual. No gráfico diário, quando você bota o gráfico diário, você consegue ver como é que está o diário, como tá ao mesmo tempo também como está o semanal. Você vai ver tudo com maior detalhe. No gráfico de 60, você consegue ver como é que está o diário, o intradiário, como está o gráfico diário e como está o semanal também, aqui de uma forma mais detalhada. O que caracteriza uma tendência, meus amigos? A tendência, ela é o movimento principal que o mercado faz. Então nós temos basicamente duas movimentações no mercado. Ou o mercado está para cima, que é o que nós chamamos de tendência de alta, ou o mercado está para baixo, que é o que nós chamamos de tendência de baixa ou tendência de queda. Outra movimentação que o mercado tem é quando ele não tem tendência, quando ele vai, parece que vai devolver tudo, aí parece que agora decola, aí devolve tudo, agora vai decolar, decola não, volta do mesmo jeito. Pronto, isso aqui é o que nós chamamos de lateralização, é um mercado lateral. Peguemos como exemplo aqui raiz 4, para quem acompanha a raiz 4, sabe que ela ficou lateral aqui durante muito tempo. Raiz 4 durante muito tempo, ela ficou lateral aqui inicialmente. Par de baixo 6,30, não rompia 6,30 e par de cima 7,30. Tocava lá várias vezes ia lá, que é gráfico diário, certo? Cada negocinho desse aqui é um dia, cada candlezinho desse é um dia. Ia lá, voltava e não passava. Aí depois fica uma lateralização maior. Tocava na região dos 5,30, mas não conseguia passar dos 7,30. Como é que eu posso usar isso no meu dia a dia? Esperar, ter paciência para comprar na parte de baixo do gráfico, na parte de baixo, aquela região que o preço se segura, e soltar nas regiões em que o preço está tendo dificuldade para passar. Aqui seria no mercado lateral. E para identificar uma tendência, como é que eu faço? Eu sei que são duas tendências, ou alta ou baixa. Quais são as características dessas tendências? Movimento de alta, o mercado está se movimentando, como o próprio nome já diz, para cima. Os compradores estão dominando. Então eles estão fazendo o seguinte, estão levantando o preço. Então eles ganharam nessa alta. É só vocês se lembrarem disso. Quem está ganhando aqui? Comprador. E o vendedor? O vendedor está acuado. Aí o que o comprador faz? O comprador, ele adquiriu muito papel, então ele tem que ir soltando esses papéis. Aí você vê o mercado recuando. Só que aí ele para num determinado ponto. Por quê? O comprador que carregou o preço até aqui, ele realizou, ou seja, ele começou a vender as ações. Ao mesmo tempo, os vendidos começaram a fazer uma pressão para tentar reverter o mercado. Só que quando está em tendência de alta, comprador não tem perdão não. Começa a encarcar para cima. Então vejo que na tendência de alta, no mais ou no menos, vai ficando isso aqui. Tinha um fundo, vamos dizer que isso aqui fosse R$ 20, bateu nos 30, quando recuou parou nos 25. E depois quando voltou a subir, foi parar lá nos 35. Então veja que saiu aqui dos 20, 30, 25, 35.
O preço está subindo. Tendência de queda é o contrário. Quem está dominando são os vendedores. Os vendedores, eles estão encarcando, derrubando o preço. Aqui não vou entrar em detalhes, porque o preço está caindo, se é porque a especulação, porque o preço pode cair por vários motivos. Agora, o que eu sei? Quem vai estar com força naquele momento são os vendidos. Então, se eu quero alguma coisa no curto prazo, o que eu vou olhar? Eu vou olhar papéis que estão em tendência de baixa. Papéis em alta, desculpa. Papéis em tendência de baixa para o curto prazo, eles estão falando assim: não me comprem. E para uma estratégia de longo prazo, tanto faz. Você pode comprar papel em tendência de alta, tendência de baixa. O que vai fazer diferença é o tempo. É o prazo que você vai investir e a quantidade de dinheiro que você vai colocar naquele papel. Então, na tendência de baixa, os vendidos estão encarcando, derrubando o preço. Depois, o que eles fazem? Eles fecham as posições dele, uma parte das posições. Como é que você fecha uma posição de venda? Com compras. Aí os compradores estão acuados na tendência de baixa. Aí os compradores começam a botar força, os vendidos também começam a fechar. Só que aí para um determinado ponto, os vendidos já embolsaram o lucro deles, eles estão com condições favoráveis, começam a vender e derrubar o preço de novo. Então veja que o preço ele vai fazendo, cai, retrai e cai. Então se ele estava caindo, vamos dizer, dos R$ 20, ele veio até os 15, voltou, subiu até os 18, depois perdeu os 15 e deixou lá um novo fundo nos 12. Então veja que tendência de queda, o gráfico ele vai deixar algo mais ou menos assim, ó. Tendência de alta, ele vai deixar algo mais ou menos assim. Só que no gráfico você vai ver algo mais ou menos assim, ó. Como é que você vai ver? Você vai ver assim, ó. Aí sobe. Você não. Opa, não, aqui é verde, né? Você não vai ver daquele bonitinho daquele jeito que eu botei, né? Mas no mais, no menos, se vocês observarem, o preço subiu. Depois o preço deu uma recuada. Ó, você vai ver algo mais ou menos assim. E depois vai voltar a subir. Vai ter um vermelhinho no meio do caminho. Mas no mais, no menos, ele sobe. Então, quer ver aqui um exemplo? Vamos olhar aqui o gráfico da Petrobras. Qual é a tendência do gráfico da Petrobras? Aqui eu estou no gráfico de 60 minutos. Observem, ó, que no tempo maior, o preço está fazendo isso aqui. Avança, recua, avança, recua, avança, recua. Agora percebam que no meio do movimento, ó como começou a recuar. O movimento mudou. Saiu de fundos e topos ascendentes, ou seja, cada vez maiores, para fundos e topos descendentes. Toda a tendência de alta, dependendo do momento que você olhar, você vai ver um movimento de queda. Qual a diferença? Quando o mercado está com força, que eu estou no gráfico de 60 minutos, ele vai fazer o seguinte, ó, vai subir, depois ele recua e volta a subir. Não tem como saber se esse movimento ele vai ser completado para cima. Agora, o que tem como fazer? Como eu sei que o movimento anterior era de alta, eu posso deixar para comprar aqui, quando o mercado recuou, e esperar voltar pelo menos próximo da região do topo anterior. Agora, se perder essa região, o que eu vou contar aqui? Que seja uma lateralização. Então, eu posso deixar para comprar, por exemplo, nos fundos anteriores mais para baixo. Então, veja que você conseguir conciliar entre olhar o que é uma tendência de alta, que é o caso claro aqui da Petrobras, com uma tendência de queda, que é o caso claro aqui da Raízen, ó. A Raízen saiu da lateralização e o que ela está fazendo? Fundos e topos descendentes. O máximo que a Raízen pode fazer aqui agora é lateralizar e vir bater aqui, por exemplo, nesse topo anterior, certo? Então vejo que graficamente no curto prazo o negócio não está muito bom aqui para a Raizen não. Pode mudar? Pode. Aí que eu vou ficar observando se ela vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Uma reação compradora. O que eu posso fazer? Espera e não entro. Quando voltar, aí eu entro contando que vai fazer algo mais ou menos assim. Porque qual a questão também? Se eu entrar aqui e voltar a cair,
Eu posso muito bem, dependendo da companhia, deixar para comprar lá embaixo. Mas tudo vai depender da sua estratégia, tudo vai depender do que você espera daquela empresa, beleza?